Bom dia a todos os acadêmicos que se fazem presentes. Nós estamos aqui mais uma vez para que a gente possa dar continuidade ao nosso estudo de processo tributário. Nós terminamos o processo administrativo a aula passada e agora nós vamos falar sobre o processo judicial tributário. Né? Como vocês bem lembram, na aula 1 do processo tributário, que eu enviei para vocês, tem, né, dentro da primeira página, falando sobre o processo tributário em sentido amplo. Nós temos o processo administrativo e o processo judicial. Dentro do processo administrativo, nós temos meros procedimentos, que é a fiscalização, como eu já falei para vocês, e o processo administrativo propriamente dito, que é a impugnação, o recurso voluntário, o recurso de ofício e o recurso especial. Ok? Então, dentro dessa perspectiva, nós já vimos tudo isso dentro das nossas aulas passadas. Agora, a gente vai analisar o processo judicial. Existem três espécies de processo judicial. Existe o processo de execução, que é um processo no qual o fisco, ele tem autonomia, ele tem legalidade para poder propor essa ação, tá? No caso, o procurador, que representa, né, o representante jurídico, procurador do município, procurador do estado, procurador da Fazenda Nacional, é que vai ajuizar uma ação de execução fiscal, ok? Nós temos o processo de conhecimento, onde que demanda produção de provas, dilação probatória, e esse processo, quem tem legitimidade para poder entrar com esse tipo de ação, né, que nós temos várias, ação anulatória, ação de consignação de pagamento, ação declaratória, é o contribuinte. Ele tem que produzir prova de que não é ele que deve, tá? A dívida está errada, a dívida não existe e assim por diante. E também nós temos o processo cautelar, que aqui, no caso, é a chamada cautelar fiscal, tá? É o fisco que entra com essa cautelar, tá bom? Essa cautelar fiscal é uma legislação já antiga, né? Se vocês forem analisar lá no site do Planalto, vocês vão ver que ela é de 92, não tão antiga assim, porque ela fala a respeito da possibilidade de, antes da análise do mérito, né, existir uma antecipação ali dos efeitos, né? Então, ainda no vigor do Código Civil de 1973, certo? Essa lei foi publicada para poder dar uma segurança jurídica ao fisco, tá? No momento em que o procurador ingressa com a cautelar fiscal, onde não sabe onde que o cara mora, não tem domicílio certo, é insolvente, né? É devedor contumaz, está tentando alienar os bens para não pagar, então contrai dívidas depois que o crédito tributário, né, já existe, né, já foi inscrito na dívida ativa, ele contrai dívidas para poder fazer com que o patrimônio ele não possa ir a leilão, por exemplo, né? Então, tudo isso são situações que acontecem e que permite, né, dar legalidade para que o fisco ele possa ingressar com essa cautelar fiscal. Ocorre que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, muita coisa mudou, né? Até mesmo porque o próprio penhora online, sem a citação do devedor, ela pode acontecer, tá? Já é passível de entendimento a favor do fisco. Isso já foi, né, decidido pelo STJ, tá bom? Então, dentro dessa perspectiva, essa cautelar fiscal, ela acabou que entrou em desuso, porque hoje existem outros mecanismos trazidos pelo Código de Processo Civil de 2015 que aceleram o processo, né, para que o fisco ele possa tentar bloquear bens do devedor para que possa garantir a dívida. Tá legal? Mas são essas as três espécies, né, de processo judicial: processo de execução, processo de conhecimento e o processo cautelar, ok? Nós temos todos os princípios que regem, né, essa seara dos processos judiciais, a inafastabilidade do Poder Judiciário para apreciar essas causas, tá? E nós temos que falar sobre algumas situações dentro desses
espécies de processo. A primeira espécie de processo que nós vamos estudar é a execução fiscal, que está lá na aula 2 de processo tributário, na página 1. Tá? Como que funciona? Como é que isso acontece? Bom, vocês bem lembram daquele esqueminha que eu tracei para vocês sobre o crédito tributário. Primeiro, nós temos a hipótese de incidência, que é a lei. Após a lei, nós temos o fato gerador. Tá? Após o fato gerador, obrigação tributária. Depois, nós temos o lançamento. E aí, nós temos a constituição do crédito tributário. Abre um prazo. Dentro desse prazo, eu posso pagar, parcelar, enfim, depende da forma de pagamento. Eu posso discutir na via administrativa ou na via judicial, sem pré-requisito. Tá? E eu posso também me omitir, ficar inerte. O que vai ser o próximo passo? Lavratura de auto de infração, dívida ativa, né? Vai ser inscrito o CPF e o CNPJ na dívida ativa. Depois, vai ser lavrado a certidão de dívida ativa, né? A certidão de dívida ativa, a CDA, a partir dos artigos 201 e seguintes do CTN, vão dispor sobre a inscrição na dívida ativa e a certidão. Essa certidão, ela é um título executivo extrajudicial. O próprio CTN denomina, e existe a recepção pelo próprio CPC também sobre a certidão de dívida ativa. Tá? No CPC, salvo engano, artigo 900 e bolinha, agora eu não lembro. Deixa eu pesquisar aqui. Lei 13.105, certidão de dívida ativa. Esse é danado. São títulos executivos extrajudiciais, 784, o artigo, né? E ele vai falar de todas as hipóteses de títulos executivos extrajudiciais, ok? E lá no inciso 9, tem a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei. Então, a certidão de dívida ativa, ela é um termo, tá, que é elaborado pelo próprio servidor, né, do fisco, tá legal? Onde que vai conter ali todos os caracteres. Salvo me engano, eu passei para vocês, né, no Direito Tributário 1, modelo da certidão de dívida ativa. Então, vai conter tudo ali, constando, né, os dados da dívida, quando foi inscrito, o valor de multa por falta de pagamento, os dados do contribuinte, domicílio, quem foi o responsável por lavrar essa certidão de dívida ativa, a sua matrícula, o seu nome, correto? Tudo lá dentro de um contexto de um documento que geralmente tem uma, duas, no máximo 3 folhas. Bom, esse documento é um documento hábil que o próprio fisco ele pode ingressar com a ação de execução, com essa certidão. Porque a certidão ela é um título certo, líquido e exigível. Um título executivo extrajudicial, onde que o procurador, de posse dessa certidão, ele vai ingressar com a ação de execução. Então, no momento em que há a expedição dessa certidão de dívida ativa, existe um prazo de 30 dias, porque tem que se tornar público essa certidão, tá? Então, ela tem que ser publicada no Diário Oficial da União, ou do Estado, ou do município, ou algum outro veículo público que esteja de convênio com esses entes federativos. Tornou-se regularmente inscrito? Está publicado? Bom, aí, né, nós temos um título e que o fisco ele vai poder ingressar com essa execução fiscal. Beleza? Bom, antes da gente
entrar propriamente dentro da execução fiscal, nós temos que falar sobre a chamada prescrição, tá? Um instituto que coloca fim à cobrança do crédito na via judicial. Lembram disso? Lembram? Então, preste atenção aí. Eu vou fazer um compartilhamento de tela, tá? Meu computador está lento. Me perdoem, caiu, viu? Não fui eu, foi do nada aqui e caiu. Fui fazer a apresentação, caiu. Mas eu vou voltar aqui e tentar novamente, tá? Aí, cliquem aí na apresentação, por favor. Bom, nós vamos falar sobre a execução fiscal, ok? Mas antes de falar sobre execução fiscal, eu tenho que falar sobre decadência, tá? E prescrição. A decadência é a perda da pretensão punitiva, né? De cobrar na via administrativa o crédito tributário. Decadência, né? Cobrança, o quê? Na via administrativa. Por meio do quê? Por meio do lançamento, né? Por meio do lançamento, certo? Cobrança na via administrativa, por meio do lançamento. E a prescrição? A prescrição é a perda da pretensão de ingressar com a ação judicial. Cobrança na via judicial, né? O quê? Execução. Tem a certidão de dívida ativa e execução. Ok? Agora, tem uma situação muito importante que nós precisamos definir, que é a respeito, tá? De quando eu falo para vocês que tudo gira em torno do fato gerador, vocês às vezes não me ouvem. Fato gerador, pessoal, é tudo que precisa acontecer para que dê início, né, ao que a gente precisa dentro do mundo tributário. Tá legal? É tudo que a gente precisa. Ok? Bom, dentro dessa perspectiva... Oi, alguém quer falar alguma coisa? Tá. Então, dentro dessa perspectiva, nós temos aí uma situação muito peculiar. Eu vou colocar aqui para vocês. Olha só. Estão vendo aqui? Fato gerador, lançamento, execução fiscal. Né? Fato gerador, lançamento e execução fiscal. Bom, uma vez acontecido o fato gerador, tá? São 5 anos. 5 anos para quê? Para que se possa cobrar a dívida. Por meio do quê? Por meio do lançamento.
5 anos, para que se possa fazer a cobrança, certo? Esse prazo aqui é quinquenal, 5 anos. Tá. O professor fez o lançamento, abriu o prazo para pagamento, o contribuinte não pagou, inscreveu na dívida ativa, informou ele nem tchum. Lavrou a certidão, expediu a certidão de dívida ativa, fez a comunicação do diário, nem tchum, cara nem aí. Tá bom. Vai ingressar com a execução fiscal. Ótimo, beleza. Daí entra uma pergunta que sempre vira e mexe, cai nos concursos prova de OAB, tá? Que é o seguinte, essa questão, tá? Dentro dessa perspectiva aí, opa, tanta coisa que abriu aqui. O prazo de prescrição, começa a contar de quando, tá? Professor, é 5 anos para poder ingressar com a execução fiscal? Sim, 5 anos, tá? Então, vamos colocar aqui, beleza? 5 anos. Ok, então são 5 mais 5. 5 anos, tá? Esses 5 anos aqui, no caso, prazo prescricional. Isso aqui é prescrição, correto? Quer ingressar com ação judicial? Prescrição, pô. Tá? Aí vem a pergunta. Professor, o prazo de prescrição começa a contar do lançamento? Começa a contar da inscrição na dívida ativa? Ou começa a contar da certidão de dívida ativa? E aí, pessoal? O que vocês me falam? Porque aqui teve todo um andamento, né? Teve o lançamento, não pagou dívida ativa, certidão de dívida ativa. Depois é que nós falamos sobre execução fiscal. E aí? Como é que faz? Olha só, alguns estão respondendo aí, né? Muita coisa gira em torno do fato gerador, mas nem tudo seria por conta do fato gerador, né? Prescrição, tá? Prescrição. Prescrição é o prazo para ingressar com execução fiscal. Conta da onde? Do lançamento? Conta da dívida ativa? Ou conta da certidão de dívida ativa? Olha só, por mais que houve já discussão a respeito disso, e o STJ já se posicionou a respeito dessa situação, a execução fiscal, seu termo inicial, não conta da certidão de dívida ativa, a prescrição para a execução fiscal não conta da inscrição na dívida ativa. Ela conta do quê? Do lançamento. Lançamento. Tá legal? Até aqui, ó, fato gerador, até lançamento, 5 anos. Daqui para frente, 5 anos. Tá? Daqui para frente, mais 5 anos. Beleza? É o chamado 5 mais 5. São 10 anos para cobrar, pô. Tá legal? Se eu deixo para poder analisar o prazo, né, termo inicial da prescrição a partir da dívida ativa ou da certidão de dívida ativa, vão dar mais de 5 anos, tá? Pode se tornar aí até 15 anos, tá legal? Então, esse negócio aqui foi muito discutido já, mas o STF bateu em cima do quê? O termo inicial da prescrição para execução fiscal conta-se do lançamento, tá? Conta-se do lançamento, ok? Bom,
Professor, isso aqui é quando tem lançamento de ofício ou lançamento misto. E o lançamento por homologação? No caso do imposto de renda, do ICMS. Nesse caso, vai contar de quando ele deveria ter feito, né, o lançamento. Ou seja, eu tenho uma janela aí até abril para poder eu, né, prestar as informações a respeito do imposto de renda. Tá bom. Eu fiz quando? Fiz em março. Quando abriu, eu fui lá e já peguei e já fiz a informação. Beleza, então de março que você enviou a declaração, a partir daí. Ah, professor, eu fiz no último dia de abril. Beleza, então do último dia de abril. Professor, eu não fiz. Então conta do último dia que você deveria ter feito. Certo? Então, a legislação para os tributos regidos por lançamento, por homologação, elas são muito específicas. Elas vão determinar aí, cada tributo determinar a época em que você deveria fazer a informação. Tá bom? Bem, então, dentro dessa perspectiva, no geral, conta-se do lançamento. E aí tem aquela musiquinha da prescrição. Vocês lembram como é que é a musiquinha da prescrição? Lembram lá? Sabe aquele dia que você acorda de ressaca, muito louco, doidão, acabou de receber a citação e o processo é de execução, mas escute e espere, não desespere. Lembram? Lembram como é que é ou não? Tem alguém para me acompanhar? O professor perdeu o ritmo da música aqui. Esqueci. Deixa eu lembrar aqui, por favor. Tem que colocar uma sonoplastia, professor, um pandeirinho, um violão para te ajudar. Eu preciso de uma equipe igual o Eduardo Sabag tem, esses outros professores aí tem, viu? Para me ajudar, senão eu tô perdido, só minha voz. Tem que disfarçar. Espera aí, gente, cadê o negócio? Canções. Aqui, notas. Só lembra da decadência, né? Tá bom. Aqui, ó, prescrição. Sabe aquele dia que você acorda de ressaca, muito louco, doidão, acabou de receber uma citação e o processo é de execução, mas escute e espere, não desespere, já se passaram 5 anos. O lançamento era sério, mas o fato já é pretérito. Pana, tipapana, tipapana. Beleza? Eu mando sim, tá? Autoria, eu fiz um plágio, como é que é? Uma paródia, né? Fiz uma paródia aí para vocês poderem analisar esse negócio, tá? Ok? Vou mandar aqui no grupo. Vou mandar no grupo agora, a musiquinha aí, tá? Sobre prescrição. Pronto. É funk antigo, isso é do MC Catra. Um dia me deu na teia, na sexta-feira, me deu na teia e veio esse negócio na minha mente, eu pulei, pronto, saiu. Agora eu tô querendo ver se sai de outras disciplinas aí, de processo já saiu, né? Mas tem algumas outras também aí que nós vamos cantar mais para frente, tá? Bom, então é isso aí, pessoal, tá? Essa é a questão que eu gostaria que vocês analisassem, aí, a questão da prescrição. Aconteceu o lançamento, 5 anos para frente, entrou com a execução? Beleza. Não entrou? Prescreveu. Tá? Eu acho que eu falei um exemplo de um cliente meu que tem uma rede pós-combustíveis, e nessa rede pós-combustíveis ele nunca pagou uma taxa de licenciamento ambiental lá, sabe? TAF. E aí, como é federal, né? É um tributo, veio depois uma execução para ele cobrando os últimos 15 anos. Tudo de uma vez só. Aí ele me levou para mim e falou, nossa, o que eu faço?
o tamanho dessa dívida. Falei, não, eu acredito que a gente pode conseguir aqui, né, reduzir alguma coisa, é difícil, vou tentar, tá? Vamos ver o que a gente consegue. Bom, eu já sabia o que tinha que fazer, né? Tinha que vender o peixe. Aí, fui e aleguei no processo de execução, que tinha entrado na execução, ele recebeu a citação, eu fui e entrei com exceção de pré-executividade, para declarar nulo aquela cobrança que já tinha mais de 5 anos que tinha sido feito o lançamento e estava sendo executado. Então, foram 10 anos aí, né, que o fisco... Foram 10 anos que o fisco perdeu, né, prazo, e aí quis cobrar tudo de uma vez. Eu fui, né, fui e aleguei a prescrição e o juiz concedeu, tá? O juiz concedeu. E os outros 5 anos ele foi e parcelou, então a dívida ficou pequena. E ainda o juiz condenou a fazenda a pagar os honorários de sucumbência para mim, tá? Então, quer dizer, são situações que acontecem? Sim, acontece, tá? E você tem que estar preparado aí para poder você saber a fundamentação correta, tá? E saber que existe a prescrição. A execução é, no caso, o procurador, que é o representante jurídico, né, do fisco, que vai ingressar com a ação. A questão não é só ter que pagar. A questão é que existem as possibilidades, né? Se chega a citação para mim no processo de execução, eu posso escolher pagar da forma que for, né? A forma que for dentro do que está regulado em lei, ok? Eu posso também apresentar minha defesa. A defesa adequada no processo de execução, para discutir o mérito, chama-se embargos à execução. Só que daí eu tenho que garantir a dívida, né? Nós vamos chegar lá. Eu preciso garantir o valor da dívida, ok? Diferentemente do que acontece no processo administrativo, na execução fiscal, eu preciso, né, garantir a dívida para eu ter direito de me defender e suspender a cobrança também automaticamente. E aí existem as hipóteses de suspensão, né, para eu possa garantir o juízo. Está lá no artigo 16 da Lei de Execução Fiscal, Lei 6.830 de 80. Tá? Com bens, tenha também a chamada carta de seguro, tá bom? Que hoje já é recepcionada pelo STJ. Então, existem essas possibilidades, tá? Com dinheiro depositado na conta, ok? Esses honorários nunca são parcelados, viu? Os honorários sucumbenciais é pago à vista de uma vez só, tá? Tanto faz para quem perder, ok? Agora, existe a possibilidade, se caso for o fisco que perder, aí tem a questão do pagamento dependendo do valor no título da dívida pública, tá? Existe essa possibilidade também, ok? Bom, pessoal, então, essa é a primeira situação aí, tá? Que vocês precisam analisar. Agora, uma vez que existe a certidão de dívida ativa, ele é o título executivo extrajudicial, só preciso disso, né? No caso, o procurador do fisco só precisa disso para poder ingressar com a ação. A petição de execução fiscal, ela é muito simples, entendeu? É muito simples. É uma petição inicial, onde vai constar o juiz a quem é dirigido, tá? Os dados do devedor, ok? Os dados da Fazenda Pública da União, ou do Estado, ou do município, tá legal? Vai conter, né, o pedido para poder fazer o pagamento e o requerimento para citação, tá legal? E vai ter o requerimento para citação. Então, ela é muito simples, tá? Por que ela é muito simples? Porque nós estamos falando de uma situação em que o fisco ele já tem a dívida ativa, ele já tem o seu título certo e exigível. A mesma situação, quando, por exemplo, vamos supor que eu e a Júlia fazemos um negócio. Ela me vende o celular, eu compro o celular com um cheque, dou esse cheque para ela, mas o cheque é sem fundo. O cheque volta. A linha 11, a linha 12, a Júlia fala, o quê? Vou esperar nada.
vai, manda tinta, pega o cheque, né, ajuiza uma ação de execução. O que precisa conter numa petição inicial de uma execução? Tá? Precisa ter o quê? Tem, material tem. Precisa estar constando lá dados do credor, né? Quem está entrando com a ação, dados do devedor, nome da ação. E aí? Eu tenho um título executivo, o cara não pagou, eu quero que executa ele. Pronto. Uma folha, no máximo 2. Não tem que ficar fundamentando, não sei o que, floreando. Não existe isso, tá? Então, as minhas petições, por exemplo, aqui são no máximo 2 de execução. Eu não vou ficar rodeando todo. Tem que pagar, pô. Ok? Então, na página 2 fala, é o juiz a quem é dirigida, o pedido e o requerimento para citação, tá? Para responder a citação. Bom, o que ocorre? Quando eu falo sobre citação, tá? Eu tenho que identificar o seguinte, eu tenho que identificar que existe a possibilidade, tá, de penhora antes da citação. Existe a necessidade de penhora antes da citação, ok? Isso é extremamente necessário a gente falar, que foi trazido pelo Código de Processo Civil, tá? O Código de Processo Civil trouxe essa possibilidade. Alguns doutrinadores rechaçaram, falando que ficou muito omissa a redação, tá? Mas acontece que, dentro dessa perspectiva, os tribunais superiores já entenderam que, em se tratando de processo judicial, no qual fala sobre execução fiscal, tá? Não existe a obrigatoriedade de haver a citação para depois acontecer os atos, tá, de bloqueio, tá bom? Não existe essa necessidade, tá? Então, preste muita atenção nisso aí, ok? Dentro dessa questão, tá, existe a possibilidade de penhora, online, tá? Antes da citação, ok? O artigo 828 fala o seguinte, né? Que o exequente ele pode obter a certidão de que a execução foi admitida pelo juiz para poder levar registro no cartório de registro de imóveis ou de veículos ou outros bens, né? Mas isso é quando você ajuiza uma ação e quando você tem ali, né, um termo que te dá segurança jurídica para poder você evitar alguma fraude à execução. Agora, a questão da penhora é você, no momento em que você é citado, tá? Daí você tem um prazo, que nós vamos ver, você tem um prazo para poder fazer o pagamento. E o Código de Processo Civil traz essa possibilidade, tá? De haver a penhora antes da citação, ok? Antes da citação. Tá legal, pessoal? Tranquilo? Beleza? Professor, Oi? no caso de bloqueio de conta, tem que ter a citação antes, porque acontece caso de inadimplência fiscal em uma fase que o juiz bloqueia a conta, entra movimentação empresarial. Isso já é na fase de depois de julgado ou durante o processo pode ocorrer? Tá. Vou te falar o que acontece. Seguinte, quando o contribuinte ele é um devedor contumaz, o fisco sabe que ele está numa lista negra, né? Numa lista vermelha, que eles chamam. Bom, quando o procurador já ingressa com a ação, ele já pede para poder fazer a penhora antes da citação. E o juiz concede. Quando são contribuintes que são devedores que raramente ficam devendo para o fisco, o procurador geralmente não pede penhora antes da citação. Ele pede para que seja citado primeiro. E aí, caso ele não promova, né, a sua defesa, né, ou no curso do processo,
pode acontecer aí a penhora online, tá? Então, essa penhora online, ela pode acontecer antes da citação, depois da citação, caso não haja a apresentação dos embargos, né? Ou caso eles não sejam acolhidos, e aí no curso do processo ele pode acontecer, como outros tipos de penhoras também, tá bom? Professor, oi. Pode falar. No caso de um bloqueio de uma conta por decisão judicial, vai lá, limpa a conta, depois desse processo é arquivado, anos mais tarde, essa mesma ação pode voltar a outros bloqueios? Uma Se não boa foi pergunta. achado o valor do débito da primeira vez? Isso estou falando anos mais tarde, pode? Tá. Sim, é o seguinte. Aí, poder pode, tá? Até mesmo porque o juiz não gosta de arquivar processo que contribuinte fica devendo, tá? Aí, existe um chamado Instituto da Prescrição Intercorrente. Hoje, pelo Código de Processo Civil, o juiz ele é obrigado a intimar o credor a se manifestar a respeito do processo de execução, ok? Para que possa impulsionar, para que ele possa dar andamento e que o processo seja resolvido, sob pena de arquivamento. O arquivamento é provisório, tá? E aí, realizado esse arquivamento, o arquivamento em um ano, o juiz vai intimá-lo para poder dar andamento. Não deu andamento, aí o juiz arquiva por definitivo. Vamos supor que no seu exemplo, existe uma penhora, o dinheiro está lá penhorado, mas o fisco não resgatou, você não impugnou esse dinheiro, está lá depositado numa conta judicial, saiu da sua conta, foi para uma conta judicial. E aí, depois de um tempo, o fisco vai e retoma esse processo. Depende desse lapso temporal que o fisco gasta para fazer isso, entendeu? Isso no Então, caso que se for de coisa privada, não for de coisa pública. não, aí você está falando de processo de execução normal, né? Civil. Normal, sensível. Na mesma situação, Então, tá? mesmo depois de arquivado, 3, 4, 5 anos depois, pode vir outro bloqueio por aquele mesmo débito. Se for arquivado provisoriamente, sim. É igual eu estou te falando. O arquivo provisório é a determinação do juiz, que é um ano só. Se passou um ano, você pode alegar a prescrição intercorrente, entendeu? Perfeito. Beleza? Ok. Vai dar briga, você vai parar lá no Tribunal Superior, mas você tem fundamento para isso. Prescrição intercorrente. Prescrição intercorrente. Perfeito. Penhora é quando existe um bloqueio, mano. Existe um bloqueio, tá? E daí esse bloqueio ele é feito para poder tentar saldar a dívida, ok? A ação fiscal, a execução fiscal só pode ser promovida após a expedição da certidão de dívida ativa, tá, Júlio? Antes não tem como, tá? Antes não tem como fazer isso, beleza? Pessoal, a aula tá interessante, mas infelizmente eu vou ter que parar aqui, tá? Como eu avisei no início, eu tenho compromisso 10 horas, eu vou ao compromisso e depois vou gravar o restante da aula para que a gente possa assistir, ou caso vocês queiram, eu posso mandar o link no horário que vocês gostarem aí, que vocês preferirem, para a gente continuar a nossa aula ao vivo, tá bom? Vocês decidam o que vocês querem, manda lá no grupo. Professor Bruno, Oi. o senhor vai disponibilizar o link no YouTube, aí vai estar toda a aula gravada ou só essa parte que o senhor não vai poder dar agora? Essa agora e depois o restante da aula. Mas se vocês sim. quiserem ao vivo, eu disponibilizo ao vivo também, tá? Da forma que ficar melhor para o senhor, aí o senhor faz. Não, se vocês quiserem o restante da aula ao vivo, por mim, tranquilo. Só me falem o horário aí que dá certo para vocês. Tá aí bom, me a gente manda lá no decide grupo e do fala lá WhatsApp, no grupo. tá bom? Tá certo, obrigada. Obrigado, pessoal. Um beijo, tá? Bom final de semana para vocês. Espero vocês me mandar lá no grupo quando vocês querem o restante da aula. Tchau, para você também.